Então a safra hoje é uma safra fraca. É fraca. Não sei se é a genética, alguma coisa, um menino meio mole, tudo só quer videogame, só quer redes sociais, né? Papai e mamãe levando comidinha na cama, né? Não sabe o que é um sol quente, chuva, né? Qualquer coisinha adoece. Então, infelizmente, não é assim. Bala passou pela bola, lá vai Durval! Esporte para o ataque, Neto Baiano, goleiro tá fora! Golaço, Fala, esportâneos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Memórias Esportâneas. Você que já vem acompanhando aí esse quadro, né? A gente começou com o Neto Baiano e hoje a gente tem um convidado super especial também com a gente para falar sobre sua história no Leão e muitas coisas mais. Então, fica ligado para o que vai acontecer hoje. É isso aí, pessoal. Estamos mais uma vez com mais um Memórias Esportâneas e estamos aqui com o Givaldo, um grande jogador aí que passou pelo esporte, com grandes histórias. Vou puxar aqui no Wikipedia aqui o que ele tem, tá? É só 4 pernambucanos, 91, 92, 94 e 96. E Série B de 90, título nacional com a gente. E também a primeira Copa do Nordeste 94. É isso, Givaldo? É isso aí. Para mim é um prazer, é uma emoção estar participando aqui do programa de vocês. Uma satisfação e principalmente aqui estar nesse espaço, né? Um espaço lindo, onde está a história do esporte. Eu me sinto até emocionado porque comecei aqui com meus 16 anos, realizando o sonho de criança, né? Que eu era um torcedor apaixonado do esporte. O esporte, quando perdia, eu não saía nem de casa. E me tornar jogador profissional do esporte, vestindo essa camisa, eu acho que não tem presente maior que esse que Deus deu na minha vida. Então, para mim é um prazer estar aqui, voltando a frequentar a Ilha do Retiro. Isso aí, estamos aqui, né? Como ele falou, as taças aqui, a gente tem aqui as taças de títulos que ele ganhou pelo esporte e por muitos títulos não tinha um lugar diferente, né, pra gente fazer o Memórias Esportâneas de hoje. E já fazendo uma pergunta um pouco polêmica para ele, Alex, porque aqui é assim, aqui sentou, a gente vai polemizar um pouquinho, brincadeiras à parte. Mas você foi conhecido como Panelinha. Agora vamos lá, esse Panelinha foi por quê? Foi porque você veio da cidade mesmo, lá de Panelas? Ou porque existiu aí alguma panelinha no elenco, brincadeiras à parte. Mas conta um pouquinho pra gente aí, como foi tua chegada aqui em Recife na época? Você veio por empresário? Conta pra gente aí um pouquinho dessa história. Graças a Deus que existe a cidade de Panelas, né? Porque você ter essa fama de paneleiro, né? E acontece muito isso no futebol. O vestiário derruba treinador, o vestiário faz com que você perca títulos. Né? E não é à toa que eu passei 11 anos no esporte, como exemplo de profissional e os títulos que eu tenho. Eu acho que a história conta tudo. Tem jogador que passa pelo clube e nunca conquistou um título, mal joga. Eu não, eu sempre fui um cara presente, sempre joguei as partidas decisivas, jogos importantes no esporte. E eu vim de Panelas, com 16 anos, eu não aguentava mais quando o esporte perdia, eu não sabia como é que eu poderia fazer para ajudar o esporte. Até pensava em jogar na loteria, né, para ganhar um grande dinheiro, para montar um grande time. Eu sei que eu dormi e quando eu acordei eu estava aqui vestindo essa camisa. Vim de lá, não na intenção de ser jogador profissional. Meu cunhado era tenente-coronel da polícia, minha irmã trabalhava no Bradesco. E ele, como trabalhava aqui no Derby, no quartel, os policiais sempre jogavam a bola de manhã. E o coronel Adelso Vanderlei fazia parte dessa época. E queria me levar para Santa Cruz. Eu disse, primeiro eu quero fazer o teste no esporte, se der errado eu vou para o Santa. E me lembro que esse campo auxiliar aí não tinha grama. E quando eu cheguei aqui, os caras tudo grande e eu pequeno. Primeira bola lá, eu dei um carrinho, o sangue começou a descer, a bola veio de novo. Dei o carrinho em cima, aí Nereu falou, esse cara é valente, vamos trabalhar ele. Então minha história começou ali. Jamais eu esperava ser jogador profissional. Não vim com essa intenção. Vim na intenção de um garoto pobre saindo do interior, qualquer coisa que Deus colocasse na minha vida, qualquer profissão, eu ia agarrar com unhas e dentes. E abrindo mão, né, de coisas erradas, de droga, de bebida, de roubo, de várias coisas. Eu sempre fui um cara focado e meu caminho nunca teve curva. Sempre foi reto. Tanto é que eu passei 4 anos na base do esporte. Às vezes eu treinava de manhã e para não ir para casa para não gastar passagem, eu ficava aqui nessa barraquinha que tem aqui, que era de Abdias, ou na piscina do esporte, para poder lanchar, para poder treinar à tarde. Então eu passei 4 anos difícil, ralando, subindo essa arquibancada aqui, que o treinamento da gente era subir essa arquibancada e descer,
que hoje não pode mais fazer isso, hoje é campo reduzido, 3 quilômetros, hoje o treinamento é um treinamento mais adequado, mais lento, a gente corria 10 quilômetros na praia. Então depois de 4 anos, eu era o quarto reserva do time profissional e teve um treinamento que o Betão estava machucado e outro jogador estava suspenso. E Marquinho, que era jogador do Fluminense, estava batendo falta para o jogo. Esse jogo era no domingo. O Sport tinha perdido no mando de campo contra o Botafogo. E o Botafogo jogava Renato Gaúcho, bonitão, grandão. E eu estava aqui na parada de ônibus e o treinador mandou me chamar. E eu fui daqui até lá chorando, pensando que era para me dispensar. Porque eu era o quarto reserva, então ele iria me dispensar. E quando eu cheguei lá, ele pediu para mim buscar meu material para concentrar. Não consegui dormir. Ele de noite falou comigo, no outro dia falou comigo. E a gente foi jogar lá no Arruda. A primeira lance com o Renato Gaúcho, eu dei lá um carrinho dele, ele me humilhando, chamando de comedor de rapadura, comedor de farinha, falando do meu salário. E eu dei uma porrada lá nele, ele queria brigar comigo, queria me humilhar. E quando foi no segundo tempo, do nada eu estava no meio de campo, uma bola na ponta esquerda, foi cruzada na área e eu vim e fiz o gol da vitória, não, o gol do jogo. Dei uma volta olímpica no campo, parecia ter sido campeão, comemorando. E aí o Botafogo empatou. Depois daí foi uma briga pro treinador. O Betão tinha sido campeão da primeira divisão, um craque, um jogador diferenciado. E outros jogadores que estavam, não aceitavam ficar reserva. E daí começou uma história mesmo. Daí depois que me deram a oportunidade, eu não saí mais da equipe. Então quer dizer que já existia essa sua paixão pelo esporte antes mesmo de você, assim, antes mesmo de ter a possibilidade de ser jogador, não é isso? Já tinha essa paixão? É como se fala, eu acho desde a barriga da minha mãe. Eu nunca vi uma paixão, eu vivia o esporte, eu vivia pro esporte. O esporte quando perdia, eu me transformava. É amor mesmo. Eu quando eu jogava, quando eu vestia essa camisa do esporte, que o jogador fazia um gol, eu subia no alambrado, parecia que eu tinha feito o gol, vibrava com a torcida. Eu comemorava mesmo, fazia questão de falar com o torcedor, de abraçar. É uma coisa, não é à toa que eu passei 11 anos aqui, não é à toa. Ninguém entrou em campo para jogar por mim, né? Marquei os melhores pontos esquerda do Brasil, como o Sávio tinha ido para o Real Madrid, Denilson, Romário. Bom, joguei na época Roberto Carlos no Palmeiras, no auge, na lateral esquerda. Enfrentei grandes jogadores, né? Que hoje aqui no Brasil a gente não vê mais jogador. Hoje os jogadores da Europa estão vindo para cá, né? E os jogadores novos daqui estão indo para a Europa. Então, as coisas mudaram muito. Tanto é que a seleção brasileira está sofrendo por isso, falta de material humano. Givaldo, se não for, você me corrija, mas eu acredito que a Série B de 90 tenha sido o seu maior título da sua carreira, né? E um dos maiores do esporte também, a gente fala de título nacional e tal. E eu queria saber, primeiro, o sentimento de vocês, como ganhar um brasileiro com o esporte. E também, eu queria que falássemos um pouco desse time que ficou para a história do esporte. A gente também está com a mesma expectativa de conseguir o acesso e, quem sabe, conseguir o acesso com o título. Queria saber se dá pra gente comparar esse elenco, o que o elenco de hoje do esporte pode pegar de exemplo aí que tinha no time de 90 pra gente conseguir novamente um acesso com o título. Essa questão de comparar é muito delicada. No meu caso, meu primeiro título, e ser logo um brasileiro da Série B, você colocar o seu time onde sempre mereceu estar, e nunca o esporte, nem hoje, nem nunca o esporte era para estar na segunda divisão pela estrutura que tem. O esporte tem uma estrutura. E faz anos, eu passei 11 anos aqui, dificilmente atrasava salário, tudo era em dias, material, treinamento, então o esporte tem uma estrutura diferenciada. E eu me ver jogar no esporte e ser campeão brasileiro da Série B e colocar esse time na primeira divisão, foi uma conquista que até hoje não sai da minha memória. Em questão de comemorar elenco com o passado e agora, eu acho que mudou muito. Eu acho que o elenco da gente tinha jogadores diferenciados, jogadores que realmente fizeram a diferença, porque quando você pega uns jogadores que não é tão qualificado, não são jogadores de primeira divisão, e coloca para disputar uma segunda divisão, como foi colocado naquela época, né? Alguns jogadores que eu mesmo, que não tenho tantas expressões, jogador formado aqui na casa, que naquela época era mais fácil de formar jogadores da casa. Tinha vários jogadores que era prata da casa, né? Que vinha jogando profissional como Alencar e outros, né? E agora não, agora a gente vê que a maioria dos jogadores que tem aqui, a não ser esse lateral direito que foi negociado agora, o volante também que é da casa, que de vez em quando tem entrada, né? Porque tem que olhar a hora certa, né?
para que esse jogador seja colocado, porque não pode se jogar essa responsabilidade pelo que o clube está passando na costa de um prata da casa, né? O lateral direito ele foi colocado na época certa, no momento certo, tanto é que ele foi negociado. Então não se pode queimar as etapas. E na minha época só podia jogar depois com 20 anos. Tem que estourar a idade. Jogador, até para treinar com o profissional, os caras davam tapa na gente, era uma coisa inacreditável. Hoje jogador com 16, 17 anos está jogando profissional. Então na minha época tem que se esperar estourar a idade. Porque nunca a gente era inexperiente, não estava preparado. Mas o time da gente era muito bom, muito diferenciado. A gente jogava contra os times pequenos aqui, a gente já é certo que ia ganhar, 2, 3. América, Salgueiro, Central, esses caras, a gente era já para cá certo. Hoje a gente vê a dificuldade de um time da capital, com a estrutura que tem, ganhar para um time do interior. Isso não existe, cara. Não existe. As condições de trabalho, os salários, né? Esses caras têm por obrigação de honrar a camisa, né? Hoje tem que sair com o calçãozinho sujo, a camisa suada, o salário que esses caras ganham, tem que ser cobrado isso, cara. Na época da gente não tinha dinheiro, cara. O dinheiro era pequeno, era curto, mas se jogava por amor. A época de 90 foi uma das épocas que a gente deu mais alegria à torcida do esporte. Tanto é que eu estou falando 90, 91, 92, 94, 2 títulos, 96. 6 títulos que eu conquistei. E eu tive que sair em 96 para o Bahia, porque Hélio Anjos, quando chegou aqui, Russo era o terceiro lateral da base, e eu tinha quebrado o nariz contra o Central. Hélio Anjos chegou para mim e disse: ó, faz muito tempo que você está no clube, você está bom de dar uma rodada. Aí eu fui para o Bahia, onde Russo teve a oportunidade dele e arrebentou. Que também era um prata da casa. Entendeu? Então isso aí eu sinto muito no coração. Eu não consigo assistir jogo, dá vontade de eu pular dentro de campo ali, quando eu estou nas cadeiras, no jogo lá da arena lá mesmo, que foi a decisão nos pênaltis. Na hora dos pênaltis, eu fiquei lá por trás das cadeiras, botando a mão no ouvido. Só depois que terminou os pênaltis foi que os caras pulando no meu braço, gritando. Eu não consigo assistir, né? Eu sou um cara muito intenso, a vontade é de estar lá dentro, infelizmente pela idade ou por um motivo eu não posso estar jogando. Mas eu acho que mesmo com a idade que eu tenho, se eu for lá, ainda dou uns carrinhos, dou umas porradas, pelo amor que eu tenho pelo clube. Ainda dou umas pancadinhas legal. Continua com esse amor ainda, né? Continua com esse amor. Rivaldo, quebrando um pouquinho aqui o protocolo, né? Eu vou até sair um pouquinho aqui da pauta, mas faz parte, não é isso? Vamos lá. Com relação à questão de provocação, a gente sabe que isso sempre existiu no futebol, as provocações. Então, como era na época essa provocação, comparando a hoje? Que hoje existe, claro que ainda existe, só que hoje está se tornando uma coisa até, em certo ponto, muito delicada em questão de torcida, em questão de jogador e até envolvendo diretoria mesmo. Então, como era para você, como jogador, na época, essa questão de provocação? Como você lidava com isso? Era mais tranquilo? Era mais de boa? Como era essa questão? Olha, eu sou um cara pequeno, mas os caras me respeitavam. Lá mesmo em São Paulo, a gente ganhou pro Corinthians 3-0. Com 20 minutos do primeiro tempo, eu fui expulso em cima de Marcelinho Carioca. A gente tava ganhando o jogo de 1-0, e inclusive tem gravado isso aí. Ganhando o jogo de 1-0, ele começou a me humilhar. Questão de nordestino, de salário. O cara bateu um lateral, eu peguei e empurrei ele com a mão. Quando ele caiu, eu chutei a boca dele. Ele no chão. Sangue para todo lado, e eu fui expulso. Mesmo assim, eu expulso, o Sport ganhou 3-0. E eu cheguei para ele e disse: ó, no jogo da volta, a gente se encontra lá. E ele só caiu pelo lado direito, eu chamava ele, e ele só pelo lado direito. A gente ganhou o jogo aqui de 1-0. Chiquinho deu um corte de boiadeira aqui na direita, cruzou, e a gente ganhou o jogo de 1-0. Então, naquela época, a diferença de salário, a diferença era muito grande. Hoje, os jogadores estão tudo ganhando bem, o salário mais ou menos parecido. Então, o que tem mais essas provocações é em termos de racismo, dessas coisas, dessas polêmicas aí que estão existindo no futebol. Mas essa questão dos caras estão mais se respeitando, o futebol está muito nivelado, o craque acabou. O jogador que a gente tem no Brasil, que eu acho diferenciado, é Neymar, mas o extra-campo dele atrapalha, porque Neymar realmente é craque. A gente depende do futebol dele, né? Mas ele está jogando essa carreira fora. Então, na época tinha Rivaldo, na época tinha Kaká, tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Ronaldo Fenômeno, tinha Romário. Hoje a gente tem quem? Hoje a gente não tem. Então hoje a carência é grande, tanto é que estão trazendo os europeus aqui para o Brasil. Jogadores parando, ganhando, Davi Luiz está ganhando 1.300.000 no Flamengo. Fim de carreira. Então hoje no futebol brasileiro, o que o Sport fez, espero que com uma parte dessa grana que o Sport vendeu o lateral direito, que invista na base. O jogador não está aqui na capital não, está no interior. Ali Caruaru, Cupira, Lagoa dos Gatos, aquela região, Altinho, Birajuba. Bota os olheiros para aquele lado lá, o pessoal que quer crescer na vida, quer vencer, um garoto pobre, que não tem como vir para a capital, não tem onde morar, não tem uma concentração, não tem uma alimentação. Então, começa a olhar aquele lado lá, aqueles comedores de rapadura, como a turma fala. Não é aqui na capital não, então investe na base,
Isso tá um exemplo que dá dinheiro, que você viu quanto foi vendido o lateral direito, e bom jogador. Então, meu velho, para os clubes saírem da situação que tá, vai ter que começar a... Porque na minha época mesmo, Van Décio vendeu Juninho Pernambucano, Leonardo, Chiquinho, Sando. Então, gastava 2, 3, 4 milhões, se vendia, repor o dinheiro e partia para outro campeonato. Tem como fazer um trabalho sério. Eu digo a todo mundo que quem ama o clube é o torcedor. O torcedor, às vezes, chega em casa descalço, sem camisa, sem rádio, sem nada. E até sem comer. Então, o esporte é tão grande, que eu espero que os dirigentes comecem a olhar diferente, né? Porque desde o ano passado, né, a campanha que o esporte fez, o esporte não ter subido, né, um pouco de maturidade, de experiência. Mas o esporte é grande porque quem faz o esporte ser grande é essa torcida. Vamos para mais uma pergunta polêmica. Hein, Alex? Não é não, Alex? Polêmica. Vamos para mais uma pergunta polêmica. Então, esse título de 1990 foi um título que ficou na história do esporte. Eu até soube um pouco, eu queria até que você relatasse de forma resumida pra gente um pouco de como foi esse título de 90. Mas eu soube, né, eu descobri por parte de alguns torcedores que viveram essa época que tiveram que atravessar de barco. Foi isso mesmo, Osvaldo? Teve alguns lugares que a gente teve que atravessar de barco. Olha só, então é uma história que muita gente não sabe. A segunda divisão é uma coisa difícil, não é fácil não. Ainda hoje a gente vê isso. Que Né? hoje em dia não, o jogador não vai atravessar de barco hoje em dia. Não, Hoje em dia é só não dessa avião, forma. Só uma coisa boa, né, hoje em verdade. dia, né? Então, a pergunta que eu quero te fazer, Givaldo, agora é com relação a essa estrela de 1990 que está ainda no nosso escudo. Alguns torcedores, houve um questionamento em questão dessa estrela. Ah, mas não tem para que mais, esse título já passou, não tem relevância, não tem mais significativa nenhuma. E eu quero saber de você, que viveu esse momento, que foi protagonista desse título também, sobre essa situação, sobre esse questionamento. O que você tem a dizer pra gente? Rapaz, a estrela no peito do esporte, ela brilha mais, né? Isso é questão de inveja, porque tudo do esporte vira polêmica. O título de 87, eu estive aqui na base, eu tinha 16 anos, né? E o esporte realmente foi reconhecido campeão, né? Em 91 eu estava jogando contra o Flamengo, a gente ganhou de 2-1, quase 70 mil pessoas lá no Maracanã. Gol de Neco, aos 45 segundos do tempo. E eu fui para o banco do Flamengo, Márcio Braga estava lá. E eu tomei as dores do esporte, xinguei ele, a turma do Flamengo invadiu o campo para mim pegar, e foi uma briga danada, e a gente ganhou 2-1 com o gol de Neco, de pênalti, o pênalti em cima de Moura. E no outro dia aqui no treinamento, o Givanildo me chamou e disse: mas rapaz, você parece um menino criado com vó, arrumar um problema daquele. Eu disse: professor, eu nunca imaginava saindo de Panelas, ganhar pro Flamengo no Maracanã. O Flamengo um timaço com Júnior, timaço. Então o esporte sempre foi desse jeito, as pessoas, por que não questionaram na época, né? E agora que estão querendo arrumar problema onde não tem. Então, meu velho, quer ganhar, vai jogar, meu irmão. Vai para dentro de campo, forma um time de verdade, como a gente tem um time de verdade, a gente ganhou dentro de campo, na bola rolando, né? Então o choro é livre, o choro é livre, a gente tem que pensar em outra estrela, não tem que pensar isso que a gente já conquistou, né? Eles que não conquistaram, que lutam, que corram atrás para conquistar. Então o esporte não tem que estar preocupado com isso não, a gente tem a estrela da segunda divisão, tem a da primeira, tem Copa do Brasil, né? E se Deus quiser aí, logo logo a gente vai conquistar outras estrelas aí, né? Que o esporte tem condições de montar uma equipe. Você vê o jogo que fez contra o Atlético Mineiro. Talvez prejudicou até o esporte, aquele jogo ali, iludiu muitos jogadores que contra o Fortaleza entraram talvez um pouco de sapato alto, mas mostrou que o esporte tem condições de formar um time de verdade, um time para brigar, entendeu? Essa questão dessas polêmicas aí é só balelazinha, e a gente, como hoje quem faz parte da diretoria, hoje a gente torcedor do esporte, não tem que dar ouvido para isso não. Tá aí, ninguém vai tirar. A sua principal característica era essa força, né? Essa raça que você tinha de jogar no esporte, de carregar a camisa do esporte. E eu queria que você falasse, que a gente tá falando, conversando bastante, sobre essa falta que a gente vê hoje em dia, né? Desses jogadores que não tem raça, que não tem força, que não tem esse amor pelo clube que você tinha, que você ainda tem também. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Porque a gente tá sentindo falta desses jogadores que tem uma vontade de jogar, porque a gente gosta disso, a gente como torcedor gosta de ver o jogador preocupado com o time, preocupado de mostrar que está com vontade. Então, por que a gente não vê? Por conta do dinheiro, é muito dinheiro em jogo e tal, por que acontece isso? Não vê mais jogadores como você, hoje em dia, tanto no esporte quanto no mundo também. É verdade, na minha época era mais difícil, porque se jogava com um volante. O lateral ele tinha que apoiar e ele voltar na dele. Hoje se joga com dois volantes, então hoje o lateral é ala, é como se fosse ponta.
Na minha época não. E na minha época eu peguei, como eu lhe falei, né? Peguei um Roberto Carlos na lateral esquerda, peguei um Zinho no Palmeiras, peguei um Sávio, peguei um Denilson. Denilson do São Paulo librava 2, 3 ao mesmo tempo. Então eu peguei uma época difícil. Mas eu tenho uma coisa dentro de mim que me fez a ser jogador profissional, uma força que é uma coisa que às vezes eu mesmo com a idade que eu tenho, é uma força de querer vencer, tudo que eu faço eu quero vencer, não só no futebol, como no dia a dia, na vida, em qualquer coisa que eu esteja fazendo ou querendo conquistar, isso é uma coisa natural. Infelizmente, coisas extra-campo, como hoje é a safra, o jovem hoje, né, são pessoas mais acomodadas, hoje o jovem tem mais tudo, né, tudo é mais fácil, né, às vezes os pais também faz com que os seus filhos sejam dessa forma. Isso são reflexos que às vezes não se leva para dentro de campo. Hoje um pai do menino quer levar ele para campo para treinar, ele acha que vai jogar por ele, né? Então muita coisa atrapalha. E a gente não vê isso no jogador hoje. A gente vê hoje no Brasil que é o ídolo que a gente tem, como eu lhe falei. Hoje os caras estão trazendo tudo o jogador da Europa. Cada dia que se passa estão contratando. E o jogador brasileiro praticamente está sumindo, né? Hoje a gente tem o Vinícius Júnior, que para mim ainda na seleção ele não é o que é no Real Madrid, é um craque, mas não é na seleção como o Neymar foi, como o Ronaldinho Gaúcho e outros. Mas nos clubes da gente a gente não tem. Qual o 10 que a gente tem aqui no nosso time do esporte? Tem Lucas Lima, Lucas Lima, né? Isso. Que bom jogador, mas não tem aquela força como tinha, como era novo, não tem aquela dinâmica direto, não é um jogador totalmente decisivo, é um cara que faz o jogo andar, faz circular, mas não é um jogador que para definir jogo. Não é? Ele também não tem. E só ele não tem. Então eu acho que o esporte aí precisa aí uns 3 jogadores aí, não sei aonde vai buscar, que todo clube hoje quer contratar no Brasil, né? Todo mundo quer jogador, mas não tem. E tem que buscar na Europa. Então a safra hoje é uma safra fraca. É fraca. Não sei se é a genética, alguma coisa, um menino meio mole, tudo só quer videogame, só quer redes sociais, né? Papai e mamãe levando comidinha na cama. Né? Não sabe o que é um sol quente, chuva, né? Qualquer coisinha adoece. Então, infelizmente, é assim. A gente não vê um jogador dar um carrinho, se levantar, dar outro seguido, puxar a camisa, bater no peito. Eu, quando fazia um jogar batendo no peito, pegava a camisa, eu sacudia a torcida. Você vê 30, 40 mil pessoas no estádio, calada. Tem que partir de dentro de campo para inflamar a torcida. O torcedor vai para lá e o time não passa energia, não tem um jogador que sacuda, vista, bata aqui, entendeu? Então essas coisas estão sentindo. Precisa algum líder dentro de campo, um jogador líder, que o treinador que é um líder, mas ele precisa de um líder dentro de campo. O líder não é só botar aquela faixinha e não fala nada, não cobra. Um líder dentro de campo tem que ser aqueles jogadores todinho, como a gente tinha Ailton, zagueiro, né, que era um líder dentro de campo, Ailton ganhou quase tudo no esporte. Quando ele gritava, todo mundo escutava. Então a gente precisa que alguém inflame essa torcida, chame, entendeu? Porque às vezes as coisas estão acontecendo natural e a torcida vai. Então, eu acho que a safra hoje do jogador brasileiro é uma safra fraca. Fraca. Você vê aí Santa Cruz, Náutico, times carentes, não tem um jogador da base jogando. Né? Quantos jogadores tem lá no centro de treinamento? Né? O esporte mesmo, quantos jogadores tem no centro de treinamento ali comendo, se alimentando, se gastando? Tem que ter, no mínimo, todo ano, 1 ou 2 jogadores. Um time de cima jogando. Quantos jogadores não tem ali na base, treinando todo dia? A despesa quanto não é? De alimentação de tudo, de material de tudo. Então tem que, no mínimo, ter 1 ou 2 jogadores no time profissional. Vendeu esse, o ano que vem a gente vai vender outro. Ou esse ano mesmo. Tem que ter, porque senão, meu velho, renda não paga, não banca time não. Fazer futebol é muito caro mesmo. É muito caro. O esporte é porque o esporte sempre teve isso aí. Mesmo as coisas difíceis, o esporte sempre manteve grande. Imagina a situação do Santos e do Náutico. É difícil, cara. É difícil. Então, a minha visão é essa. Givaldo, uma pergunta. Você falou muito de seleção brasileira. E aí a pergunta é, houve algum zum na época de um possível Givaldo lateral direito da seleção brasileira? Houve algum comentário, alguma coisa a respeito disso ou não? Eu tenho um recorte de jornal em casa. Dinho e Gilberto foram para o São Paulo. Dinho foi campeoníssimo, né, pelo São Paulo e pelo Grêmio, campeão até do mundo no clube, né? E eu ia para o Corinthians. E estava cotado na Copa de 94, que o lateral direito era Cafu, e o lateral reserva, que foi no meu lugar, foi Zé Carlos, que tinha 32 anos no São Paulo. E na época eu tinha 23 anos. E eu estava voando. Então no jogo contra o Fortaleza, tinha um ponto de esquerda muito rápido lá, eu dei o carrinho, meu pé enganchou na grama, e eu quebrei minha perna.
E ali esse contrato que eu estava para ir para o Inter foi interrompido, isso em 93. E eu passei um ano, porque a cirurgia naquela época era uma cirurgia agressiva, uma coisa. Hoje qualquer coisinha de 6 meses o jogador está voltando. E eu tive que passar um ano parado, né? E terminei, como eu estava cotado para ser observado e ir para a seleção brasileira, eu podia ter até ido disputar a Copa 94. Tanto é que em 94 eu voltei, fui campeão pernambucano e fui campeão da Copa Nordeste. Era falar já Tava sobre esse voando. título, cara. Então, infelizmente, foi a única contusão que eu tive na minha carreira, né? Eu era um cara que jogava sempre fui titular no esporte, nunca fui reserva. E infelizmente, por um motivo ou outro, talvez alguma coisa que eu, no meu dia a dia, na minha conduta, eu estava fazendo errado. E Deus achou que aquilo não era o momento e até podia ser até com uma lição para mim. De eu baixar um pouquinho a guarda, baixar um pouquinho a bola. Mas estava nos seus planos ir para a seleção brasileira? Claro, é o sonho de qualquer atleta, né? Defender seu país. Se eu defendi o esporte, imagina defender na seleção brasileira, né? E dali eu podia até para a Europa, né? Mas, infelizmente... Então quer dizer que na época era mais fácil de um jogador do Nordeste, independentemente do clube, claro que o esporte sempre foi grande, sempre será, mas era mais fácil de ter essa possibilidade de ir para a seleção. Justamente, porque até Leão Mar, né, que todo mundo achou uma coisa, né, que Leão... Chegaram até a falar qual era o motivo que Leão tinha indicado Leão Mar para a seleção brasileira, né? O próprio Adriano foi zagueiro, o Chiquinho também tem uma experiência lá. A gente teve Rivaldo, teve Ricardo isso. Rocha, né? Teve Juninho Pernambucano. Isso. Então, era mais fácil, porque também a qualidade era outra, né? Hoje a gente vê dificilmente qual jogador aqui hoje aqui jogando aqui na nossa cidade que tem capacidade de vestir a camisa da seleção brasileira. Talvez esse lateral direito, por ser novo, né, vai para a Europa e lá ele pode estourar mesmo, que é uma posição carente, lateral direito, hoje praticamente não tem. E esse lateral do esporte que foi negociado, dependendo como ele esteja desenvolvendo lá, pode estar até na Copa. Porque hoje não tem idade, viu? O jogador da Espanha com 16 anos e outro com 20, que foi campeão agora pela Espanha. Né? Os caras têm 16, o outro tem 20. E o atacante do Palmeiras foi negociado com o Real Madrid, né? E o outro que foi negociado agora por 350 milhões, o que está jogando titular no Palmeiras. Então possa ser que aí aconteça. Mas hoje aqui no futebol, em aponte um jogador aí. Não sei nem se tem capacidade de ir para time grande aqui no Brasil. Quanto mais ir para a seleção brasileira. A gente está muito carente de jogadores. Perfeito. E aí já puxando o gancho da Copa do Nordeste 94. Esse título aqui, gente, ó. Esse título aqui, essa taça aqui, maravilhosa. Que eu digo a vocês, poucos têm. Qual o sentimento entre vocês do grupo ao conquistar essa primeira Copa do Nordeste, porque foi a primeira Copa do Nordeste conquistada pelo esporte? Como foi o sentimento? Qual o sentimento que houve naquele momento? Olha, por ser o primeiro título da Copa do Nordeste, é uma coisa inacreditável, né? Porque até hoje a gente se encontra e se fala, eu, Sandro, Adriano, Daio, Chiquinho, Ataíde, porque a maioria dos jogadores daquela época a gente mora aqui. A gente sempre está se falando, está se encontrando. Inclusive o Juninho Pernambucano está morando no Rio, né? Zinho, a gente sempre está se falando com o Zinho. Leonardo, infelizmente, não está aqui, mas sempre estava com a gente. Hoje, a maioria dos atletas daquela época, hoje mora aqui, né? E a gente sempre comenta sobre isso. Que aquilo foi uma coisa, a gente tinha conquistado um Pernambucano, e daqui a pouco você vai para um campeonato daquele difícil, né? Em Maceió, né? Com Bahia, com times difíceis, né? E a gente, a maioria, tudo prata da casa, né? Tanto é que a gente fez aquela campanha que eu falei, né? Meteu 5-2 no Botafogo no Rio, meteu 5-2 no São Paulo aqui, campeão do mundo, foi da Libertadores, com Cafu, com Raí, Miller, um timaço. A ilha aqui lotada, ficou até torcedor fora do estádio. E a gente pegou o São Paulo aqui com o Tele Santana, o estádio todinho aqui aplaudiu o Tele. E a gente meter 5-2 no São Paulo aqui, foi ali onde o Juninho Pernambucano foi vendido. E depois disso aí, a gente ter conquistado esse título da Copa Nordeste, aquilo ali foi acho que a gente nem conseguiu dormir direito, ainda a ficha não caiu, né? Por ter sido o primeiro, né? E sempre o primeiro, quem foi o primeiro? O esporte. É verdade. Então o esporte sempre foi o primeiro de tudo, né? Graças a Deus e eu ter feito parte dessa história, né? É que eu te falo, para você medir o que o jogador foi, é a história. O que é que você conquistou no seu clube, como foi sua história no clube, né? As pessoas sempre têm falado que eu estou entre os 3 melhores laterais direitos de todos os tempos. Independente disso, eu não me apego a isso. Mas ninguém vai pagar os 6 títulos que eu tenho aqui no esporte. Ninguém entrou em campo para jogar por mim. E eu posso dizer que esses 6 títulos foi por amor. Amor mesmo, muita dificuldade, não dormir direito, dormir e acordar esse clube, entendeu? Cheguei aqui com 16 anos, passei 11 anos.
Uma história que eu acho que o maior presente que Deus deu na minha vida foi esse. Qualquer coisa que venha acontecer para mim aí, não vai ser igual ter vestido essa camisa. Rivaldo, naquele período que você ficou no esporte, todos esses anos que você ficou no esporte, a gente tá falando aqui que você conquistou bastante títulos, né? Muitos, inclusive. Assim, praticamente todo ano vocês levantavam uma taça, tanto você quanto o elenco, né, do esporte. E assim, eu queria saber como era o clima em vocês, dentro do elenco mesmo. Pô, ganhou esse, mas quer ganhar o outro. Não cansou de ganhar títulos, vamos ganhar outro Pernambucano, uma Copa do Nordeste, Série B, vamos ganhar, continuar ganhando. Qual era o clima que vocês sentiam ali? Era um time de vencedor mesmo? O clima de vocês era de vencedor mesmo naquela época? Ó, veja bem, quando a gente que é jogador que fala que ama o clube, o outro jogador, ele começa a dizer que você é boleirão, entendeu? Tá fazendo média e tudo mais, mas não é não. É como eu lhe falei, a diferença do time da gente era a união. Até fora de campo a gente queria saber onde o outro estava. Né? Você vê o meio de campo com Dário, Chiquinho e Juninho Pernambucano. Dedé, Adriano e Sandro. Zinho. Você vê os jogadores, né, sem tanto nome, né, sem muito custo. Biotipo, se você for olhar, a maioria é tudo do mesmo tamanho. E você pegar, meter 5-2 no Botafogo no Rio, meter 3-0 no Corinthians lá dentro, com o Marcelinho Carioca, o Wilson Mano. Você pegar um São Paulo aqui, campeão, como eu lhe falei. E você vai olhar o investimento que o esporte tinha, que a maioria da gente era daqui. Né? Mas o que é que fazia a diferença? Era a união da gente. A gente queria saber até o que o outro estava fazendo fora de campo. A gente se encontrava fora de campo, a gente se encontrava com a família, a gente queria saber como é que o outro estava dentro de campo. Então o vestiário ganha título. O vestiário ganha título, a gente era muito unido, a gente sentia a necessidade de um, a dor do outro. Né? Então um grupo unido, ele tem muito a chegar longe. Agora aqueles grupos que tem vaidadezinha, não sei o que, aquilo lá, não tem como chegar. Então o grupo da gente tinha um treinador que ele era meio ranzinza, meio durão, que era um cara como o Givanildo. Mas ajuda, né? Ajuda, era um cara de vestiário, era um cara que brigava por bicho, por salário de jogador, hotel, se a gente viajava, o hotel não fosse adequado, ele cobrava, não faltava nada pra gente. O treinamento dele era um treinamentozinho básico, mas a união da gente, a qualidade, tinha jogo que a gente entrava em campo sabendo que ia ganhar. Como era bom isso, não era uma coisa na dúvida, vou jogar com o Salgueiro, meu irmão, atropelando, vou jogar com a América. Então não existia isso. Isso não deixava acomodar. Não deixava, né? Tanto é que a gente ganhou esse título, né? A diferença de anos, né? A gente 90, 91, aí 92, aí 93 não, 94, 96, quer dizer, quase sequência, né? Então o futebol não é se falando, o futebol tem que ser dentro de campo. E a própria torcida chegava no estádio já com essa expectativa, o esporte vai ganhar. Eu particularmente conheço algumas pessoas que viveram essa época, que são torcedores dessa época do esporte, e diziam isso, que já chegavam, o caminhão da alegria, como o esporte era chamado, inclusive, o caminhão da alegria. Então, assim, é uma história realmente que a gente, assim, muitos não sabem, né, dessa nova era de torcedores, e que, de fato, o esporte, a torcida já chegava com esse embalo, vai ganhar o jogo, né, já tinha essa expectativa. O ambiente era tão bom que a gente tinha um bom relacionamento com a imprensa. Quando terminava o jogo, a gente ali, Bafo do Leão, aquela torcida organizada, a gente fazia questão de passar no meio deles. Olha só. Porque tá vendo aí? Você bem ganhando, o jogador quando tá mal, ele se esconde. Sai nem na rua. Hoje, né, a torcida tá até, aquele cara do Corinthians mesmo, o cara foi buscar ele dentro do motel. Né? Hoje o jogador tá tomando Guaraná, a torcida diz que é cachaça, se você tá mal, né? Mas na época da gente, a gente tinha um relacionamento com as torcidas organizadas, né, com a imprensa, porque era mais vitória do que derrota. Né? Hoje, infelizmente, é aquilo que eu estou falando. Às vezes eu não consigo assistir jogo, não é nem por falta de qualidade, às vezes é a falta de vontade, meu irmão. Tu pode estar mal, mas tu tem que superar na vontade, cara. Dar carrinho, correr, gritar, puxar, cair, levantar, porque, meu irmão, você jogar ali para 30, 40 mil pessoas, meu irmão, foi aquele vermelhão, né? E você não conseguir botar isso para fora. Então eu acho que a diferença está aí. Para tudo, porque agora eu vou falar dela. Dela quem? Da melhor casa de apostas que há, não tem outra, é incomparável, a Bet Nacional. Vocês acham que Galvão Bueno, com o nome que tem, iria se associar a qualquer casa de aposta por aí? Qualquer falcatrua? Você acha que Vini Júnior, o nome que tem, iria se afiliar, iria se aliançar com qualquer casa de aposta? Não.
Bet de Vini Júnior, Bet de Galvão Bueno, mas também é a Bet dos esportâneos, esportanidade fechado com a Bet Nacional. Por quê? Porque é a casa mais confiável. Depósitos a partir de R$1, os saques são imediatos. Então você tem muito mais benefícios com a Bet Nacional. Então vem pra Bet Nacional. Se você não conhece, vem pra Bet e faz tua fezinha na melhor casa de aposta, hein? Esportanidade e Bet Nacional. Estamos juntos! Outra coisa que era muito falado também naquela época era mesmo os clássicos, né? Você tá falando aí sobre os pernambucanos que você ganhou e tal. E assim, o clássico muitas vezes também era muito diferente, né? A gente via a torcida chegando bastante. Nessa época ali teve recorde de público lá no Arruda, onde a gente jogou, o Sport jogou lá com a Arruda, teve recorde de público e tal. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre esses clássicos daquela época. E qual era o clássico que dava mais vontade de jogar? Era contra o Santa? Era contra o Náutico? Eu quero que tu fale um pouco sobre isso. E você também, como grande jogador da história de Pernambuco, eu queria que tu falasse um pouco do futebol pernambucano hoje em dia. A gente vê a dificuldade do trio de ferro, a gente vê a dificuldade tanto do Sport quanto dos outros times. Eu queria que tu falasse também sobre essa dificuldade, porque a gente tá dificuldade tão grande, tanto no Nordeste quanto no Brasil. Olha, pra mim era bom demais, porque eu ganhava mais do que perdia, né? E onde consagro o jogador é clássico. Tá certo. Jogador de time pequeno, jogador de treino, você tem que ser jogador de jogo. A gente sempre cobrava um do outro. No treino é um leão, chegava no jogo não fazia nada. Jogar contra leão, chegava no clássico, sumia. Então a gente ganhava mais do que perdia, né? E um dos times que eu gostava muito de jogar era o Santa Cruz, né? Santa Cruz era o time que eu adorava, o time do meu pai. Cheguei a jogar no Náutico também, para que vocês não sabem, joguei no Náutico. Lá em casa tem 2 alvirrubros, 3 alvirrubros, minha esposa e meus 2 filhos. E na época ela ficou com raiva do esporte. Eu digo, não tem que ficar com raiva do esporte, instituição é esporte. Às vezes é quem passa pelo clube. Naquele momento aconteceu alguma coisa, você tem que estar com raiva daquela pessoa que estava ali, não o clube. Eu sempre separei isso. O esporte sempre vai ser minha vida, nunca vou ter raiva aqui do esporte. Queria estar frequentando mais aqui, mais vezes, né? Que a gente está tentando aí sentar, conversar para que a gente, aí, jogadores, comecem a frequentar mais o estádio, mais o clube, né? Dar sua opinião, tá aqui. Não é nem trabalhar, nem tomar espaço para ninguém. Mas a gente jogou, a gente viveu lá dentro, a gente sabe. A gente sabe. Às vezes o professor de educação física, ele tudo bem, se profissionalizou daquilo, mas ele não tem a vivência do futebol lá dentro. A gente jogou, entendeu? Então a questão é essa. A emoção de ganhar um clássico é muito grande, é uma coisa, é uma loucura, né? E graças a Deus, eu na minha parte, que nesse tempo todo que eu passei no esporte, eu tenho mais vitórias do que derrota, né? Mas o time do Santa Cruz é um time chato, a torcida também, eu tiro o chapéu, né? Porque é uma torcida fanática, uma torcida que lota mesmo, independente da situação que o clube está. Eu não queria ver o Santa e o Náutico na situação que está, queria que tivesse na segunda divisão e o Sport na primeira, porque eles não têm estrutura para estar na primeira divisão, a não ser que criem estrutura. Agora o Sport tem estrutura para estar na primeira divisão. Mas para o futebol pernambucano é triste ver o Santa numa situação dessa sem divisão, apesar de ser adversário meu. Eu quero que ele seja adversário meu quando a gente for jogar contra. Mas para o futebol pernambucano é triste ver o clube numa situação dessa, porque eu penso no ser humano. É o torcedor que ama, né? O dirigente, o clube está daquela situação por causa do dirigente que passaram ali, cara. Vai olhar a vida deles. Vocês estão na situação que o Santa está. Estou tudo com a vidinha resolvida. Mas o clube está daquele jeito, então a gente pensa no torcedor, né? Que ama o clube. Então, o diferencial, e eu sempre gostei de jogar, é clássico. Jogo bom é que consagra o jogador. Mas tem jogador que se esconde, né? É verdade. Não quer receber a bola, se marca. A né? pressão, hein? Falta de personalidade. Bom é pressão, porque você jogar aqui nessa ilha, meu irmão, aí tem o cara pegar tu com a mole no alambrado, se tu não jogar. Eu já fui muito vaiado, fui muito elogiado, errava, acertava, mas sobrevivi aqui 11 anos da minha vida. Qual foi o clássico, Givaldo, que mais te marcou na tua história com a camisa do esporte? Eu no Arruda que eu fiz um gol de esquerda. Eu nem chuto direito com a direita. E fiz um gol com a esquerda. Conta mais aí sobre esse fora jogo. da área, né? Zinho foi numa jogada na ponta direita e cruzou a bola na hora, a bola sobrou pra mim, tava até chovendo. E eu de esquerda fiz um gol, né? Que eu sim muito fiz na minha carreira uns 5, 6 gols, era mais de dar gol do que fazer. E a emoção de fazer um gol é uma coisa fora do normal. Ainda mais no Arruda. Por isso que atacante é caro, ganha muito dinheiro, né? Porque fazer gol não é fácil. O Romário, a barra aumentava. Tem atacante que é ruim, a barra diminui, o cara só chuta na mão do goleiro, né? Então esse clássico pra mim marcou muito, né? Que foi um clássico que eu fiz um gol, e principalmente em cima do Santa Cruz. Então, pra mim foi esse jogo aí, contra o Santa Cruz no Arruda. Mas foi o quê? Foi pernambucano? Foi pernambucano. Pernambucano. Foi a final do primeiro turno, parece. Foi no primeiro turno, final.
Givaldo, dos jogadores que você jogou contra, dos rivais, qual você tinha mais dificuldade aí de enfrentar, de marcar, já que você era lateral? E você falou muito bem aí que o lateral na época era diferente dos de hoje. Então, qual foi assim, o jogador que você teve mais dificuldade na época dos jogadores rivais para você enfrentar, para você defender ali? Conta pra gente. Olha, foi marcar Sávio no Maracanã. E Sávio chegou até ir pro Real Madrid. E Denilson no São Paulo. E Denilson era um cara que librava 2-3, cara. Rápido, habilidoso. Esses dois jogadores para mim foi muito difícil. Mas como era um cara que tinha muita força, eu também tinha muita velocidade. Às vezes ele me librava, eu me recuperava rápido, no carrinho ou na força, né? Então para mim foram jogadores muito... Porque naquela época tinha ponta esquerda, se jogava com 2 pontas, então se voltando agora. Hoje o cara que é esquerda tá jogando na direita, né? E o cara que é direita tá jogando na esquerda. E às vezes estão jogando só com 2 atacantes. Na época da gente tinha um ponta mesmo, que você tinha que marcar ele e ainda atacar. Mas esses 2 jogadores para mim foram os mais difíceis de marcar. E Miller também. E Miller era um cara que jogava de ponta e jogava pelo lado esquerdo. Muito rápido, força, né? Mas, como eu comia muito rapadura e farinha lá em Panela, era madeira. Os caras tinham que me respeitar, era pau mesmo. Baixinho aqui era negócio meio difícil para passar. Você chegou aí pro Náutico, como você bem falou, chegou aí para o Náutico. Como foi sua chegada lá no Náutico? E se houve algum impasse da torcida do Náutico, pelo fato de você ter sido um jogador do esporte, ter sido protagonista aí, né, nos títulos que o esporte teve na Copa do Nordeste, enfim, pernambucano. Como foi essa questão da torcida do Náutico com você? Primeiramente eu fui pro Bahia, tive o prazer de jogar no Bahia com o Timaço, o Claudinho, o Lima, o volante que chegou a vir pro esporte, Jean, goleiro, Bobô, que hoje é deputado. Joguei em Araçatuba com o Dorival Júnior, que é hoje treinador da Seleção Brasileira. Joguei 2 anos em Araçatuba com o Gilberto goleiro. Fui campeão no Paysandu, passei um ano lá com o Givanildo. Fui para o Rio de Janeiro, fiquei em 3º lugar no Campeonato Carioca, pelo Americano do Rio. E depois vim para o Náutico. Quando eu cheguei no Náutico, pela época, o tempo que eu passei no esporte, pela história que eu tinha no esporte, alguns torcedores começaram a me olhar um pouco atravessado. E que não combinava, que não sei o quê, desconfiado. E cheguei ainda a passar 6 meses no Náutico, né? Mas profissionalismo, né? Eu era profissional, não foi escolha minha. Eu já vim para o Náutico já perto também de Pará. E depois cheguei para o Central. Mas o tempo que eu passei no Náutico foi um tempo curto, né? Adriano, que veio de São Paulo, que chegou a vir para o Sport Meia, um grande jogador também. Mas no Náutico eu só passei 6 meses, herdei 3 torcedores do Náutico, né? Lá em casa, né? Mas a passagem foi curta. Mas sempre teve essa desconfiança, né? E quando fosse jogar com o esporte, ia fazer corpo-mola, uma coisa ou outra. Mas foi pouco tempo, não deu nem pra a turma pegar tanto no meu pé. Quando você enfrentou o esporte na época, jogando pelo Náutico, como foi a reação da torcida do esporte em saber, em ver você do lado do Náutico? Como foi? Eu fiquei meio sem dormir direito, fiquei nervoso, né? Porque pra mim era uma coisa assim, sabe, estranha. Né? Eu não sabia como é que eu ia me comportar, como é que eu me sentir perante a minha torcida, né? Confesso a você que fiquei um pouco preso no jogo, né? Um pouco, sei lá, tímido, um pouco acanhado, mas eu não vi tanto assim perseguição em relação a mim, vaia, nada, né? Porque a história que eu tinha deixado aqui é uma história bonita, né? Mas não me senti bem, na realidade não me senti bem. Muitos torcedores diziam que aquela camisa não combinava comigo, quem era rubro-negro, amigo meu, passava mensagem para mim, ligava para mim, inventa alguma coisa, dá migué para tu não jogar essa partida. Então existe tudo isso, né? Porque você sabe que o torcedor é paixão, né? Isso. Mas o time do esporte muito melhor do que o da gente, né? A diferença é muito grande. Mas tranquilo, passou e nada vai apagar aquilo que eu construí aqui dentro do esporte. A gente faz muito conteúdo com os torcedores do esporte, né? E sempre que a gente fala sobre atacantes, sobre ídolos do esporte, é muito falado sobre Leonardo. Eu queria que tu falasse um pouco, você jogou com o Leonardo, eu queria que tu falasse um pouco sobre o Leonardo, o jogador. Como era ele vendo dentro de campo, Leonardo jogar, vendo também vocês ali, entre jogadores e tal, como era o Leonardo, e também se você acha que ele é o maior atacante da história do esporte, se ele está ali na prateleira ali de grandes nomes mesmo do esporte, como a torcida trata ele e tal. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Olha, pra mim é fácil falar do Leonardo porque eu joguei com ele e um cara super inteligente. Eu me sentia muito bem quando ele estava jogando, porque dificilmente os laterais atacavam, preocupado com ele. Pequeno no tamanho, mas inteligência dentro da área,
facilidade de fazer gol. Um cara, um ser humano diferenciado, um irmão. A gente perdeu um irmão, porque a gente era muito apegado a ele. Todos nós éramos apegados a ele. Ele era um cara simples, ele não queria ir para shopping, ele não queria ir para lugar importante. Ele ia para aquelas barraquinhas, aqueles lugares simples. Nem parecia ser Leonardo. Porque eu acho que outros jogadores que tivessem o futebol que ele teve, a história que ele teve, não pisavam nem no chão. Mas Leonardo era um cara completamente simples. Se você ver o ciclo de amizade de Leonardo, você nem acreditava pela história que ele tinha. Para mim, o maior atacante, ele e Hélio Doido, que eu joguei com Hélio também. Hélio centroavante diferenciado, fazedor de gol. Mas Leonardo é um cara que tinha um QI parecido com o de Romário. Aquele cara que chegava na frente do gol, a barra aumentava. Aqueles biquinhos, aqueles toquezinhos, uma maneira de bater na bola diferente, de tirar do goleiro, não era aquele chute doido, feito a turma falava de Mirandinha de onde pegava, que jogou aqui no Sport, jogou no Corinthians, Mirandinha de onde pegava, chutava no gol. Leonardo não, Leonardo era aquela habilidade, aquela técnica, aquele momento certo, né? É uma elegância para fazer gol. Então a gente não perdeu só um atleta, um grande ídolo do esporte, a gente perdeu um irmão. Até hoje a gente fala dele, quando a gente se encontra, eu, Adriano, Dário, Sandro. Faz muita falta, parece que foi ontem, né? Se eu não me engano, ele fez 6 gols no Atlético Mineiro, né? Só numa partida. Né? Como é que pode? Né? Isso aí é uma coisa fora do comum. Né? Um cara que veio de uma cidade pequena, né? Um cara que veio cheio de dúvida, quem é que ia buscar ele, porque fulano marcou para ir buscar, não foi, o outro foi, e terminou dando certo. Então o futebol não está no tamanho, não está na aparência, está aqui, ó, na personalidade, está no coração. E para mim, Leonardo é o maior atacante de todos os tempos. Aqui já teve muitos, né? Teve Roberto Coração Leão, teve Luiz Carlos, joguei com o Luiz Carlos, também centroavante, que jogou no Santos. Mas Leonardo, para mim, foi o mais diferente. E ele já deu muito trabalho para tu, assim, marcar no treino, no rachão, assim, para tu marcar. Mas respeitava, viu? Respeitava, né? Respeitava porque ele sabia que tinha jogo no outro dia, se não respeitasse, o pau comia. E podia botar uma botinha de gesso, né? Aí era com ele que pensava. Mas era difícil de marcar, mas era difícil a gente jogar contra o outro, só no recreativo, porque geralmente eu e o Leonardo era titular, né? Ah, sim. Aí quando era coletivo, a gente jogava no mesmo time. Só jogava contra aquele 2 toques, aquele recreativo para brincar, mas não fazia tanta assim, diferença não. Mas ele, quando você pensava, ele já dava o drible. Ele pensava antes, ele pensava na frente da gente. Ele sabia driblar até de costa, o giro dele. Então, um jogador que, assim, feito um Neymar e outros, que de 1000 nasce um. Então, Leonardo, o esporte teve o prazer de ter Leonardo aqui. Eu acho que isso aí tem que ter um estalto de Leonardo, porque, para mim, foi o maior atacante de todos os tempos. Então, entre Robigol, que você jogou no Náutico, o Chiquinho, o Júnior Pernambucano, ele, sem dúvida, é o melhor jogador que você jogou. Atacante, fazedor de gol, ele. Né? Juninho também tem uma história que, assim, a história conta muito, né? Juninho... Veja bem, eu falo aqui como atacante no esporte e tudo mais, porque Leonardo não chegou no patamar de Juninho Pernambucano. O Juninho Pernambucano foi quantos anos campeão lá no União? Juninho Pernambucano, seleção, foi pro Catar, do Vasco. Então a história de Juninho é uma história linda, grande. Apesar que Juninho Pernambucano, eu fui contra, né, sobre a maneira que ele saiu do esporte. Né? Saiu arranhado, o Juninho Pernambucano era para parar aqui, ou se não vir para cá fazer uma festa, porque a família dele é daqui. A gente que jogou com ele, que fez, a gente foi uma ponte para ele chegar onde ele chegou. Porque Juninho não jogou só. Né? A campanha da gente, a história da gente, ajudou a história dele. Então ele era para, quando vir aqui, fazer uma festa aqui na ilha, apagar aquilo, né, que aconteceu. Porque Juninho saiu daqui. É que eu falei, a história do esporte é esporte. Aquele dirigente que estava na época, que talvez ele não gostou por um motivo ou outro, ele não pode misturar instituição e esporte. Isso. Ele tem que agradecer aqui, que ele começou aqui. Entendeu? Eu não tenho nem como estar falando por ele, mas como eu acompanhei a história e o que o esporte foi na vida dele, né, quem deu a oportunidade dele foi o esporte. Né? Se ele teve algum problema com o esporte, aí é uma coisa da época com o dirigente. Então, para mim também, um jogador, né, diferenciado por ter a conquista, porque o jogador você tem que ver as conquistas que ele tem. Não é só ter jogado. Ganhou alguma coisa, o cara passa aqui não vai ganhar um título. Qual é a história que ele tem aqui? Só porque jogou aqui? Não, tem que ter história. Como o Diego Souza teve, saiu, voltou. O Diego Souza, independente de que a gente tem que respeitar, né, a idade dele, o peso e tudo mais, mas ninguém vai pagar a história, não. Ele tem uma história linda aqui. Ele ajudou muito o esporte. Entendeu? Então as conquistas diz tudo, né? E uma pergunta aqui, Alex, antes de passar aí para a próxima para ele, uma pergunta aqui também um pouco polêmica, mas acredito que faz parte aí do nosso bate-papo.
sobre o elenco em si na época. Quem era mais brincalhão? Quem era mais contido, mais sério? Você, por exemplo, você era mais... Eu era o mais sério. Era mais sério? Quando o Sport perdia, eu passava no mínimo 2, 3 dias intrigado de um ou outro jogador que estivesse rendendo. Não, eu ficava com raiva mesmo, porque eu sempre falei, a gente pode perder, agora tem que perder, mas vai dando a vida. Porque o jogador às vezes pode perder um gol, ele pode estar mal tecnicamente, mas vontade nunca pode faltar. Mas eu sempre fui um cara mais fechado, mais determinado, mais sério. Mas o mais engraçado era Zinho. Zinho atacante. Zinho era... Ainda hoje a gente tem um grupo que Zinho é quem faz todo mundo rir, que dá onda, e que era um jogador muito rápido, muito rápido, fazedor de gol também. Jogador muito rápido, lá contra o Corinthians mesmo, ele pegou uma bola no meio de campo, botou na frente de todo mundo e fez o gol. Jogador maravilhoso. Agora, fora de campo, tem cada história mesmo. Se a gente contar, vocês não lembram quanto ver. Então, o Zinho ficou na história, Zinho. Hoje em dia, a gente tá falando bastante sobre a mudança do futebol, né, da época que você jogava e tal, para hoje em dia. A gente vê uma dificuldade mesmo, uma escassez no futebol brasileiro e mundial. Jogadores como você, né, raçudo e tal, e principalmente laterais direito. Laterais em geral, né? A gente tem dificuldade, a gente não tem. É um problema que a gente tá tendo até na seleção brasileira, né? Um lateral a gente não tem, lateral esquerdo, vamos dizer, Marcelo passou aí, teve história e tal, mas laterais mesmo que a gente tenha confiança, né? Como foi Cafu, como foi os jogadores, e você, como foi um grande lateral direito do esporte e tal, do futebol, queria que você falasse o que é que tá acontecendo pra gente ter essa escassez. Que a gente não vê mais lateral direito, a gente não vê mais lateral, a gente não vê mais jogadores assim que é bem defensivamente, que é bem atacando e tal. Por que a gente tá tendo essa dificuldade de achar outros jogadores assim? Olha, eu vou falar uma coisa que talvez se torne polêmica. Você vê, todos os times hoje no Brasil tá faltando lateral direito e lateral esquerdo. A maioria deles não tem. O Flamengo tá precisando, todo mundo tá precisando. Então o que é que tá acontecendo nos clubes? Hoje os profissionais de educação física se formam e tá botando esses caras para trabalhar no futebol. Que não tem a vivência que a gente teve. Por que você não pega um Givaldo que foi lateral direito e bota para trabalhar na base para treinar os laterais? Por que não pega um Dário que foi ídolo no clube, que foi volante para trabalhar os volantes na base? Por que não pega um Sandro zagueiro que foi zagueiro, campeão e tudo, para trabalhar os zagueiros na base? Por que você não pega fulano que foi atacante para trabalhar? Então, infelizmente, a gente que tem uma história dentro do clube, a gente que jogou e que vivenciou isso, a gente não tem espaço. Não tem espaço, não é porque a gente não quer não, porque não tem. Porque a experiência, imagina a história que eu tenho e que conheço da posição se eu fosse só treinar os laterais direitos ali na base. Né? Se está carente, eu vou ter que treinar. Mas um cara especialista da posição. Porque se eu tivesse essa visão, fosse dirigente, né? Não é? Muitos jogadores passam aqui, mas são de fora, vão embora. Mas a maioria da gente, de 94, tá tudo aqui. Sandro tá aqui, não, eu tô aqui, Sandro tá aqui, Adriano tá aqui, Dário tá aqui, a Thaíde tá aqui, a maioria tá aqui. Por que não abre as portas pra gente? Será que a gente não tem capacidade de trabalhar numa base do clube? Então, essas coisas que às vezes o torcedor, e quando você é jogador, que você fala o que acontece no clube, você é punido. O jogador ele não pode falar o que está acontecendo, porque o esporte está passando isso. Eu estou dentro do elenco e sei o que está passando, qual o motivo que está passando ali, como ano passado. Porque se a ferida, faltando 10 jogos, 12 jogos, tivesse curado a ferida, o esporte tinha subido. Mas tinha a ferida ali. E aceitaram. Aceitaram, o esporte não subiu. Então, a gente quando é jogador e fala o que está acontecendo, ele é punido, cara. Então o jogador tem que ficar calado, tem que aceitar. É feito eu como sou jogador, né? Eu moro aqui, eu tenho minha escolinha de futebol, eu fui um cara com os títulos que eu tenho, mas nunca fui chamado, nunca tive um espaço. Também não vou atrás. Não vou estar me oferecendo e nem estou passando necessidade para estar atrás disso. Mas, às vezes, isso tem que ser na base. O cara tem que identificar, pô, tu joga de quê? Zagueiro. Não, tu não tem vocação para zagueiro, tu vai jogar de lateral. Não, tu vai jogar de volante. Não, tu não é atacante, não, tu é meia. Mas não é porque tu quer jogar de atacante, mas eu vejo que tu não tem vocação para ser atacante. Tu não sabe jogar de costa, tu tem que jogar de frente. Se tu tem que jogar de frente, tu vai ser volante ou meia. De costa é para quem sabe girar, para quem... Então são coisas que ou trabalha, que talvez na Alemanha e outras seleções aí, ou na Espanha, não sei onde, que já se trabalha na base mesmo, preparando o jogador para chegar na seleção. Qual o preparo que a gente tem aqui? A seleção a gente só fala quando tem um amistoso ou quando é uma competição. Mais nada. E na época, que de repente todo ano fazer 2 ou 3 ou 4 amistosos, algumas coisas, até chegar na época da Copa ou de qualquer competição. Infelizmente o que está faltando é isso, entendeu?
É visão. É visão. Às vezes a laranja podre, ela está lá embaixo. Né? E se você não tirar ela do saco, vai refletir lá em cima. Levantar a mão para o céu para ter aparecido esse menino aí, esse lateral direito. Que veio de fora, né? Ele não veio trabalhando da base embaixo. Parece que ele já chegou de fora, né? Da Paraíba, né? Entendeu? Então, essas coisas também é que faz com que por isso que hoje o futebol brasileiro é uma zorra, meu irmão. É uma zorra, jogo todo dia, toda hora. É uma bagunça, é uma bagunça. Infelizmente, os cabeças, se não mudar a mentalidade, meu velho, a tendência é piorar. E a gente passar vergonha. Você tá falando aí sobre o Pedro Lima e tal, e recentemente a gente teve a vinda dele, né, pro futebol inglês, e assim, você estava falando também sobre a base e tal, eu queria que você falasse um pouco sobre você que tem essa visão, né, de lateral direito, como você vê Pedro Lima? Se é um cara que pode dar grandes frutos, tanto para o futebol mundial, né, futebol inglês e tal, quanto na seleção brasileira. Só acho que ele tem um grande futuro, né? Assim, um jogador que teve uma ascensão muito grande, né, no futebol, pelo esporte. E se tu acha que ele tem um futuro grande aí para nossa seleção brasileira? Olha, veja bem, foi tudo muito rápido na carreira dele. Tem tudo para isso, porque já com a idade que ele tem, já está indo para outro país, né? Ele tem tudo a evoluir. É como eu falei, se ele evoluir mais rápido, ele pode até ser o lateral direito da seleção brasileira principal, né? Porque ele já teve na base, entendeu? Mas tudo vai contar, vai depender de se não vai ter lesão, como é que ele vai se comportar lá, né? Porque aqui é uma coisa, lá é outra. A tendência é ele evoluir mais ainda, né? E foi uma coisa muito rápida, foi bom para todo mundo isso, né? Porque desperta o interesse também na base, tá mostrando que ali é onde tem o fruto, né? Para ganhar em cima tem que plantar, né? Ali espero que o esporte, através desse lateral direito, pegue uma parte do dinheiro, invista na base, muda a mentalidade, veja quem é que está tomando conta, invista mais, porque no mínimo todo ano tem que ter 1 ou 2 jogadores jogando no time principal titular para poder se vender. Esse volante aí do esporte, eu indiquei ele para São Paulo, para Dorival Júnior. Dorival Júnior é um cara que eu joguei com ele, falo com ele direto, me deu camisa. Eu não joguei com ele como treinador, eu joguei com ele como jogador. Eu falo com ele quase todo dia, meu irmão, meu amigo. Mas quando ele estava no São Paulo, eu falei sobre esse volante. Porque além de ser um esquerdo, né, é um cara ainda que precisa lapidar ele, jogar, mas é um cara que tem muita força. É o Fábio Matheus que você está falando? É um moreno forte que é da base. Então, é um cara que tem que se lapidar e trabalhar, mas é um cara que tem força. E é esquerdo, é difícil o volante esquerdo. Mas ele pode cair na mão de um treinador que pode lapidar ele. Talvez pelo momento do esporte e tudo mais, ele por ser da base, os caras não dão sequência a ele de jogo, né? Mas é um cara que é novo e ele tem um futuro pela frente. E talvez o futuro dele seja saindo para algum lugar. Que talvez aqui no esporte ele vai ser sempre desse jeito. Entra, joga, não joga, então joga e o tempo vai passando. O próprio Pedro Martins também, que é da base, que realmente é um jogador interessante que, sendo lapidado também, pode gerar muitos frutos. Às vezes entra num momento difícil e a culpa é dele. Ou não tem mais oportunidade. Então tem que saber a hora que vai dar a oportunidade a esse garoto. Esse garoto aí, esse volante, se não quiser vender ele agora, tenta emprestar ele para ele jogar, ele pegar maturidade. Mas um jogador eu vejo muita força nele. Esquerdo, protege bem, entendeu? Eu vejo muita futuro na vida dele, potencial para crescer. Isso aí tem que ter visão. E o próprio Dorival Júnior, para mim, disse que ele estava sendo observado pela turma do São Paulo. Olha só. Isso quando ele estava lá. Sim, sim. Ele saiu faz tempo, não está mais lá, mas eu falei com ele. Então agora vamos, te provocar um pouquinho em relação a Givaldo treinador. Vamos imaginar um cenário, Givaldo sendo treinador. Mais interativo. Vamos lá, né? Vamos lá. Givaldo, monta aí um time da época que você jogou, os jogadores que você jogou na época. Se você fosse montar, se fosse o treinador desse time, quem você escalaria como goleiro, de goleiro a atacante? Monta aí esse time. Olha, goleiro, eu joguei com vários goleiros bons, Paulo Vitor, Bosco, Jefferson. Mas o que eu falo é de conquista. Eu colocaria Gilberto, porque Gilberto foi Charles Miller, né? Era um goleiro baixo e daqui foi para o São Paulo e depois para o Santos. Eu colocaria Gilberto goleiro porque eu joguei com ele. Na lateral direita, Givaldo, né? Porque Claro. eu joguei comigo mesmo. Não tem Eu joguei com outro. Na zaga, eu poderia botar Sandro e colocaria Ailton.
Ailton para mim foi uma referência aqui de tudo. Ailton zagueiro. Como também tinha o Chico Montalegre, jogador também diferenciado. Mas eu colocaria Sandro e Ailton. Sandro que, por sinal, ele fazia muito gol de falta, né? Foi Seu pro chute de falta. Botafogo, botou o Botafogo na primeira divisão, foi pro Santos. Tem uma história linda também no futebol. E na lateral esquerda, para mim, o lateral de todos os tempos do esporte, Dedé. Dedé foi um cara, nunca vi um cara diferenciado daquele, atacando, defendendo. Jogador maravilhoso, para mim foi um dos melhores. E pelas pesquisas que eu vejo aí, acho que a torcida sempre colocou ele como um dos melhores, né? Na cabeça de área eu botava Dinho. Dinho tinha uma jogada aqui que ele ia para o lado esquerdo e metia para mim na direita. O lançamento dele era um lançamento que a bola não viajava não, ela ia reto. E eu chegava já dando a tapa no fundo e cruzando na área. Tanto é que ele foi pro São Paulo Grêmio, né? Ganhou aí tudo que tinha que ganhar. Um jogador totalmente diferenciado. Vocês tinham uma jogada já ensaiada? Jogada já ensaiada, Olha só. né? Como hoje tem 2 volantes, eu colocaria Dário. Dário foi um cara que foi pro Grêmio, um cara... Ele até, depois que ele dava um carrinho, ele pegava a grama e botava na boca. Lá nos aflitos ele deu um carrinho, derrubou eu e o atacante. 2 vezes, ele. Ainda derrubou a bandeirinha, foi junto. Então um cara que era um leão dentro de campo e na época que ele jogava era só um volante. E ele cobria os 2 lados, né? Um cara com muita força. E ganhou também muitos, eu acho que 5 ou 6 títulos aqui no esporte. Então ele era o chamado cão de guarda, né? Cão de guarda. O Dário era... Dinho para pensar, para sair jogando, que Dinho era mais elegância, mais tudo. Meio de campo eu botava Juninho Pernambucano e Chiquinho. Eu achava Chiquinho mais jogador do que Juninho, mas só que Chiquinho machucava mais. Machucava muito, Chiquinho era um craque. Foi pro Vitória, foi pro Vasco, chegou pra seleção, mas Chiquinho é um jogador diferenciado. Mas Juninho foi um cara que aprendeu a marcar depois que saiu daqui. E um cara, um dos maiores cobradores de falta do mundo. Né? Ganhou 6 títulos no Leão, então Juninho é um cara que dispensa comentário, independente daquilo que eu lhe falei, do que aconteceu com ele aqui no esporte, por causa de besteira. E no ataque eu botaria Leonardo, Hélio e Zinho. No ataque botava esses 3. Zinho, um cara muito rápido, cruzava com as 2 pernas. Apesar que alguns jovens não viram jogar, não é da época. Mas os caras que ganharam tudo. E Hélio era aquele louco, né? Fazia gol, dançava, subia no alambado, beijava a camisa. Era um centroavante mesmo. Quem era da época e conhece a história dele, era um jogador totalmente diferenciado. Então, para mim, como teve outros jogadores, como a Ataíde mesmo, era um grande jogador, joguei com o Zico, meia, né? Outros jogadores que eu joguei, mas para mim esses foram os melhores da minha época. Eu sei que alguns que jogaram comigo vai ficar meio com raiva, mas a gente não pode agradar a todo mundo, né? É verdade. Pode agradar a todo mundo. Olha aí, timaço, timaço. Vamos imaginar um cenário. Se fosse para você encerrar sua carreira, um clube e um estádio, qual clube você gostaria de ter encerrado sua carreira e qual estádio? Rapaz, todo dia eu sonho com isso. E eu fico até um pouco triste porque a história que a gente tem no clube, né, a história bonita de conquista, de título, de amor, e a maioria da gente, a gente mora aqui, isso o clube era para ter proporcionado isso pra gente. Como o Magão mesmo, Duval, Dutra, Sandro, Adriano, Dário, Chiquinho, eu. Isso aqui era para ter uma festa aí com esse estádio lotado, pela história que a gente tem, né? A ser reconhecido, porque não foi uma história de um campeonato, de um dia, de uma semana, de um mês. Eu mesmo fui 11 anos, né? E 6 títulos. Com certeza esses jogadores que eu estou lhe falando sentem isso também. Tanto é que até para a gente vir assistir um jogo aqui, a gente tem que estar pedindo favor, que era para a gente estar aqui no meio da torcida, participando, dando a opinião da gente. Não é nem trabalhando, que a gente não tem intenção de tomar espaço de ninguém. Cada um tem sua história, tem seu valor, tem o seu trabalho, né? Mas é o reconhecimento mesmo, como a gente vê em São Paulo, no Rio, todo ano aí a gente vê o Botafogo, São Paulo, outros times aí se confraternizando, fazendo jogos, né? Tem as portas abertas no clube, né? Eu não fui um jogador como eu sou um ídolo dentro do clube. Sou um ídolo. Os jovens até não me viram jogar, mas para quem viu, eu não posso. Onde eu vou, todo mundo reconhece isso. Muita gente liga para mim, muita gente me vê, como não sou eu, como o próprio Chiquinho, que hoje aí tem tudo para, se Deus quiser, ser até o vice-prefeito de Olinda, né? Tomara que o Lupes coloque ele. Mas um cara que vive trabalhando no futebol aí, na mídia, é um cara inteligente, um cara maravilhoso, como outros, né? Então o meu cenário era aqui nessa ilha aqui, fazer um jogo festivo pra gente, um jogo de despedida.
já que por um motivo ou outro na época não pôde fazer, porque de repente estava em outro clube, em outro lugar, mas nunca é tarde. Porque eu acho que você tem que ser homenageado em vida. Né? Eu digo isso para todo mundo, para seu pai, para quem tem pai, para quem tem mãe, para quem tem irmão. Se você tiver que fazer, faça quando estiver vivo. Depois que morrer, irmão, não adianta estar se lamentando. Então, o ser humano ele tem que ser reconhecido enquanto ele está vivo. Tem que ser homenageado, não adianta ele estar foto depois que morrer. Então, até que vale você fazer uma homenagem depois que morrer, mas vivo. Né? E eu converso muito, que a gente se encontra, a gente fala todo dia. Sandro, Adriana, Taíde, Dário, eu. A gente mora aqui e a gente sente isso. Né? Eu acho que talvez o amor que a gente tem pelo clube, que talvez alguém não enxergue isso, e alguns não é da época, seja maior do que quem esteja de frente do clube. Entendeu? Eu tenho um maior carinho quando um torcedor de esporte que me vê, que me chama para tirar uma foto, falar comigo. Isso para mim, para o meu ego, é uma coisa que eu deixei um legado, né, como jogador. Não fui um top, um cara habilidoso, mas eu tive minhas qualidades. Né, e tem minha história aqui, é que eu estou falando, 6 títulos aí, as tacinhas estão aqui atrás, né, e depois eu vou tirar uma foto. Era meu sonho também um dia vir aqui, esse tempo todinho afastado, 20 anos afastado daqui. Era o meu sonho vir aqui, tirar uma foto, frequentar. E através de você, né, que apesar de ter conhecido há pouco tempo, a gente já tem uma amizade, parece que a gente se conhece há muito tempo, né? E às vezes nem sempre quem está perto da gente é amigo, né? E às vezes o amigo está longe, e eu sempre tenho falado que dia não compra amizade. A amizade se conquista, e é isso que a gente vai levar, bro. É isso aí. E pelo esporte tudo. Isso aqui não se apaga, né? Essa história aqui não se apaga de jeito nenhum, né? Como é bom, como me faz bem eu ter essa história, né? Eu ter construído essa história. Eu estar sentado aqui e falar disso. Isso aí pra mim, meu velho, isso aí não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague e ninguém vai pagar. Ninguém vai pagar essa história. Ter vestido essa camisa, pra mim, foi o maior presente que Deus deu na minha vida. Fica a dica aí para os dirigentes do esporte, né? Como ele falou, nunca é tarde, né? Quem sabe aí. Nunca. Tiver aí, É verdade. A gente vai estar aqui, a gente vai marcar presença aqui, quem sabe você, Sandro, todos esses jogadores aí que fizeram histórias pelo esporte. Nunca procurei um dirigente e nunca falei isso pra ninguém, mas peço que através de Deus aí, de repente, quem sabe um dia, né? De repente o dirigente toca no coração deles, e não seja numa época de uma disputa, ou de uma situação que o clube esteja passando, ou de estresse, ou de aperreio, mas tem tempo pra tudo, né, velho? Tem tempo pra tudo e que eles enxerguem a gente e aproximem a gente, cara, do clube, do torcedor. É aquilo que eu falei, a gente não quer tomar vaga de ninguém, a gente não quer espaço de ninguém, a gente não vem atrás de emprego, a gente quer estar dentro do clube, quer passar a história da gente pros outros, o que a gente entende, o que a gente aprendeu, entendeu? Isso aí, às vezes a gente vem aqui para assistir um jogo, tem que de repente estar pedindo um favor a um, a outro para poder entrar no estádio. Muitos torcedores, porque não é difícil ver um ex-jogador no estádio. Como? Mas em São Paulo, no Rio, ou em outros lugares, os caras têm cadeira cativa aqui. E até porque algumas pessoas que trabalham aqui não é da época da gente. Na época da gente, que quando a gente parou de jogar, que a gente chegava aqui, todo mundo já abriu o portão, abria as portas. E o pessoal que está trabalhando aqui não tem culpa, né? Então a gente vai se reunir aí, eu, o Sandro e os meninos aí, vamos sentar, conversar, para ver se a gente faz uma reunião aí com os dirigentes, ou até na federação, para a gente ter um credencial para poder entrar na Arena, ou no Arruda, ou nos aflitos aqui. E de repente vem um Palmeiras, um Corinthians, ou que seja um clássico daqui, você não vai assistir o jogo porque você não tem acesso ao estádio. E você, por ser o ídolo, você chegar ali para pagar um ingresso, fica até um negócio chato e vergonhoso. Então, o motivo de muitos jogadores, ex-jogadores profissionais não virem para o estádio é justamente isso. A gente está falando aqui bastante sobre essa história, sobre esses grandes jogadores que tem na história do esporte. E você também falou aí de alguns, né? Eu queria que você falasse um pouco, você como lateral, né, e tal, toda essa história que você tem no esporte, que tem essa comparação, né? Toda essa elencando aí os torcedores elencando. Eu queria que você falasse sobre você como um grande lateral, o Russo e o Betão também, que são considerados os melhores laterais da história do esporte. Eu queria que você falasse, com humildade, claro, mas você falasse pra você qual é o melhor, você, Russo ou o Betão? Veja bem, eu sempre tenho escutado isso e algumas pessoas me perguntam, eu nunca parei para responder isso porque não sou eu que tenho que falar, as pessoas têm que avaliar. Então sempre a turma como falou, quem foi o melhor, quem são os 3 melhores laterais direitos, Betão, Russo e Givaldo, Russo, Betão e Givaldo. Eu acho que cada um tem sua época, tem sua história. Eu acho que o jogador ele tem que ser avaliado pelas conquistas,
né? Se Messi não tivesse sido campeão do mundo, tivesse ganho a Copa do Mundo, Messi não é Messi. Messi ganhou 8 bolas de ouro, 8 bolas o melhor do mundo, mas nunca tinha sido campeão. E se ele não ganhasse aquele título, que eu torci, eu sou fã de Messi, eu tenho até o meu cachorro, eu coloquei o nome dele de Messi. Porque é um cara que a gente vê o comportamento dele dentro e fora de campo. Quando tá dando entrevista com a mulher, com os filhos, não vive se amostrando, um cara mal fala, e é um craque. Coisa que eu acho Neymar um craque, mas o comportamento do Neymar, que quando você fala Neymar, diz, mas ele tá liso. Neymar tá ganhando 85 milhões por mês. Não estou falando do dinheiro do Neymar, estou falando do comportamento dele que está levando o quê? As lesões, que hoje a gente precisa dele, hoje a gente é carente do futebol dele. Mas o que é que está acontecendo na vida dele? É uma contusão atrás da outra. Possa ser que não volte nem como era. E pode ser que volte e seja machuque de novo. Porque ele está pagando pelo que ele está fazendo fora de campo. Entendeu? Então, Messi, tudo isso que Messi conquistou, se ele não ganhasse a Copa do Mundo, seria a mesma coisa. Então, eu ganhei 6 títulos no esporte. Pedro Lima, jogadorzaço, foi vendido, mas qual foi o tempo que ele passou no esporte? Ganhou o que no esporte? Eu não vou me comparar com ele, porque eu tenho uma história de 6 títulos. Então, a conquista minha com ele e a história minha com ele é maior do que a dele. Entendeu? Betão, quando eu cheguei no esporte, com 16 anos, Betão foi campeão brasileiro da primeira divisão. No profissional eu era juvenil. Eu passei 4 anos para depois tomar o lugar de Betão. Que quando eu entrei no lugar dele, ele não aceitou ficar reserva, pediu para ir embora. Betão tem a história dele. Russo só entrou no esporte porque eu, contra o Central, quebrei o nariz, passei 2 meses com o nariz operado, não tinha lateral nem reserva, o esporte não contratava porque eu jogava todas as partidas. E Russo era reserva no Júnior. Russo entrou, arrebentou, jogadoraço. Passou pouco tempo aqui porque o extra-campo dele era complicado, mas um jogador que não tinha nem o que falar, craque. Foi pro Vitória da Bahia, rodou. Mas em termos de títulos, se fosse comparar os títulos, eu acho que entre nós 3 eu tenho mais títulos. Agora, quem jogou mais, quem não jogou... Eu também, mais tempo de clube, eu tenho mais tempo de clube. Talvez joguei mais partidas do que eles. Agora, quem foi melhor, aí eu não estou preocupado com isso. Eu sei que, pelo que falam, eu estou entre os 3, laterais direito de todos os tempos do esporte, e tenho 6 títulos, né? E ter vestido essa camisa, meu irmão, quem foi melhor, quem não foi, gosto muito dos dois. Eu tenho uma foto em casa grande, e na minha foto, que foi a minha primeira entrevista no jornal, Betão, meu ídolo. Eu era fã de Betão, porque eu ia para ver Betão quando chegava na linha de fundo, ele não cruzava a bola na área, ele botava na cabeça, parecia que botava com a mão. A maneira de bater na bola, ele cruzava até de letra. Não era um cara que tinha força para marcar. Inclusive, também foi ele que fez o cruzamento para o gol de Marco Antônio, o gol que deu o título da gente. Já para marcar, ele não era muito de marcar. Ele era lento, levava muita bola nas costas. E eu era um cara muito de força, velocidade, força, marcação forte, mas não tinha a qualidade da batida da bola dele. Então, ele tinha uma virtude, eu tinha outra. Ele tem a história dele, eu tenho a minha. Mas só ele não está entre os 3, meu irmão. Mas deu para aprender um pouco com ele? Deu para aprender. Deu para aprender. Eu só aprendi, passei muito tempo no esporte porque era um bom aluno. Eu escutava muito o que o professor falava e também me cobrava muito no que eu fazia de errado. Não conseguia dormir. Eu ia pensar naquilo que eu precisava de evoluir, de melhorar, porque ninguém entra em campo para jogar por mim. Mano. E nunca fiquei com raiva da imprensa, porque a imprensa elogia quando merece elogio e critica na hora que merece crítica. Eu era mais criticado, de repente, quando eu errava um cruzamento, errava um passe, mas em termos de vontade, em termos de determinação, por isso que eu sobrevivi esse tempo todo aí no esporte. Mas Betão, meu parceiro, o Russo, meu parceiro também. Só em fazer parte dessa história aí tá bom demais. Agora, Alex, vamos lá. Ainda joga uma bolinha? Meu irmão, a pegada é doída. Viu? Rapaz, eu vou dizer pra você. Toda vez que eu tô jogando bola, as pessoas estão perguntando minha idade. Inclusive, eu estou disputando o campeonato em Caruaru pelo Central. Olha só. Tá disputando Central, Águia, Vera Cruz e Porto. São 3 equipes quadrangular. Há 15 dias atrás a gente jogou em Lagedo, e o estádio do Águia lá de Garanhuns está interditado. E Bia estava jogando pelo time do Águia. Tinha Bia, tinha Renatinho e mais 2 jogadores aqui. E assim, as peladinhas que eu tô batendo, sempre os caras estão perguntando minha idade. Aí a idade é segredo. A pegada é mais ou menos a mesma. Então, dá para colocar ele na lateral direita hoje do esporte, viu? Precisando, né? Estamos precisando. Infelizmente, o tempo passa para todo mundo, a idade pesa. A gente vai perdendo um pouco de força, de reflexo, um pouco de tudo, infelizmente. Eu fico triste de muitos jogadores ter parado de jogar. Como daqui a pouco o Messi vai ser obrigado a parar, Cristiano Ronaldo vai ser obrigado a parar. Né? A idade chega para todo mundo. Mas, e tem jogador aí com 41, 43, 5 anos, tá jogando bola ainda, né? Mas, felizmente, só agora saudade.
Isso aí. Que Mas se eu botar história, hein, esse, gente? mas se eu botar esse manto aqui, ainda dá pra dar uma... Ainda dá? Dá Olha pra aí, dar uma arrepiada, diretoria. dá pra dar uma arrepiada. Escuta isso aí, Dá pra dar uma diretoria. arrepiada. Não, agora... Aí não. Rivaldo, a gente quer agradecer por você ter sido bem solícito com a gente, ter vindo, participado aqui do Memórias Espontâneas. E qual recado você quer passar para a nação espontânea de casa, que vai acompanhar essa entrevista? Qual recado você quer passar para os laterais de hoje, para os novos laterais que vão surgir, e o recado aí que você quer passar da sua história com o esporte, que já fala por si só, né? Acho que não precisava nem a gente falar mais nada. A história dele por si só já fala muito. Primeiramente, eu quero agradecer você também. Para mim foi um motivo de satisfação ter viajado 200 quilômetros para participar do seu programa. Vou estar sempre à disposição. Na hora que você precisar, vou estar à disposição. Não só eu, como algum ex-atleta aí que eu convivo com ele, que você precise para que participe. Porque a gente tem uma amizade muito grande um com o outro. E quando a gente chama, quando a gente convida, com certeza eles irão participar. E o recado que eu quero deixar para a torcida do esporte é que você faz a diferença, rubro-negro. Não desista, né? A esperança, ela nunca pode morrer. O ano passado não deu, mas acredito muito que esse ano vai dar. E quando você estiver no estádio, mesmo que o time esteja mal, grite, incentive, não só grite na hora de um escanteio, de uma falta. Você tem que fazer a diferença o tempo todo. Se o time estiver mal, você com o seu grito, com o seu incentivo, faz com que inflame a equipe, que venha colocar esse time onde ele merece, que é na primeira divisão. Em relação aos jogadores, eu tenho falado. E o que está faltando hoje aí no mundo é o amor. Quando você faz as coisas com amor, determinação, tudo vai vir, tudo irá acontecer. Né? Onde não tem o amor, existe a discórdia, a falta de união. E é difícil você conquistar um acesso ou conquistar um título se o grupo não estiver unido, não existe o amor, não existe a desculpa, deixar a vaidade de lado. Então essa química do torcedor com o jogador ela é importante. Tem que existir essa união de torcida com o jogador, falar a mesma língua. Porque senão vai ser difícil. É difícil, apesar de qualquer coisa, a gente sabe que o esporte precisa ainda de algumas peças, né? O esporte precisa um pouco mais de qualidade, né? Para que não aconteça o que aconteceu ano passado. Mas eu acredito que o esporte esse ano vai subir. Né? Eu estou mesmo um pouco longe, estou torcendo, fazendo a corrente, minhas orações, para que o esporte venha estar onde sempre mereceu, que é na primeira divisão. Também, Givaldo, por ter aceitado aí nosso convite, por ter vindo para cá. Você falou aí 200 quilômetros, é um trabalho muito grande você tem para vir para cá, mas aceitou aí nosso convite. Acredito que o pessoal soube bastante aí da sua história como jogador, a sua história no esporte, né? Que é grande, né? Muito grande, muitos títulos. E é isso, eu não vi, infelizmente não vi você jogar, mas soube de muita gente falando, muitos torcedores falando, porque você ainda está na memória de grandes torcedores que viram você jogar. Você ainda está na memória e, como você mesmo falou, né? Essa história aqui, esses títulos nunca vão se acabar, nunca, ninguém tira isso, né? Então, assim, você está com o nome cravado aí no nosso clube e a gente compartilhar aí com o pessoal. Acredito que o pessoal gostou bastante e foi muito legal. Isso aí, quero agradecer também por todos esses títulos aqui que você deu pra gente, essa hegemonia que a gente tem no futebol pernambucano, muito também graças a você aí que deu boa parte desses títulos também pra gente. Para mim é um prazer, porque você, como é jovem e está começando, precisa de incentivo e de apoio. Para mim é um prazer imenso fazer parte desse programa de vocês, incentivar vocês. Eu tenho um maior orgulho ver vocês crescendo nesse projeto de vocês. Eu também, quando era novo, eu precisei também de incentivo, de apoio. E tudo no começo é difícil. E como é difícil você começar e as pessoas querer questionar, querer dar as costas, em vez de incentivar. E vocês estão de parabéns. Se depender de mim, através do meu conhecimento, das minhas amizades, poder ajudar esse programa de vocês para que ele cresça, que ele desenvolva. Eu vou estar sempre aqui presente, porque é dando que se recebe. Você, para querer ser ajudado, você tem que ajudar. E eu estou aqui para ajudar vocês, no que vocês precisarem. Para mim foi um prazer imenso. Estou aqui de coração, de peito aberto. Como eu falei, tudo que eu faço é com amor. E estou aqui com amor no coração. Tanto por estar nessa sala aqui maravilhosa, né, uma sala que eu conquistei alguns títulos.
É uma coisa linda, está sendo bem cuidada com o meu parceiro ali. E eu tô vendo que ele está cuidando disso aqui de amor, com amor, entendeu? E obrigado. Só agradecer a Deus, porque ninguém chega a lugar nenhum se não for através dele. Toda a honra, toda a glória a Deus. Gente, esse foi mais um Memórias Espontâneas. Obrigado a todos. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sino para você não perder nenhum conteúdo. E até a próxima.